Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter. Hoje nós vamos aprender algumas curiosidades sobre a Bíblia, a palavra de Deus para os cristãos. Vamos aprender o que significa a palavra testamento e por que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamentos. Também vamos aprender sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco e também de Torá. Vamos lá então? Primeira coisa que vamos aprender: a Bíblia. Porque tem Antigo e tem Novo Testamentos. Vamos começar pela palavra testamento. A palavra testamento significa acordo. Sabe aquela hora em que a mãe combina com o filho que ambos vão fazer uma receita de bolo juntos? Pois bem, às vezes o filho promete uma coisa para a mãe. Mãe, eu prometo que eu vou fazer o bolo. E a mãe também promete, filho, eu prometo que vou trazer os ingredientes e vou te ensinar a fazer o bolo. Isso é um acordo, quando duas pessoas concordam em fazer algo juntas, sendo que uma parte tem um compromisso para fazer, no caso da criança, ela se compromete a fazer o bolo, e a mãe, no acordo dela, ela se compromete a trazer todos os ingredientes e ensinar o filho a fazer o bolo. É exatamente assim que acontece no testamento, ou seja, no acordo entre Deus e a humanidade. Deus prometeu que ia cuidar da humanidade, que iria ser bom para a comunidade, que ia ser justo com esta humanidade e, em troca disso, daria a vida eterna. Mas o homem deveria ser fiel, o homem deveria cumprir as obrigações perante Deus, para que ele continuasse vivo e desfrutando de tudo o que de melhor Deus tinha para oferecer para a humanidade. Porém, o que aconteceu é que uma das partes não cumpriu com o acordo. No caso, a humanidade desobedeceu, resolveu que era melhor viver a sua vida do jeito que eles melhor entendiam. Eles queriam viver um projeto independente, sem Deus dando ordens dizendo o que deveria fazer ou deixar de fazer. Como consequência, a humanidade acabou então experimentando o pecado. E o pecado gerou a morte. E por conta disso, segundo o cristianismo, a humanidade acabou sendo punida, porque ela não cumpriu com a parte do seu acordo, ou seja, não cumpriu com o testamento. Essa punição foi a morte. Por isso, segundo o cristianismo, é por isso que todas as pessoas morrem. É por isso que todas as pessoas acabam sofrendo doenças e todas as mazelas, por conta da sua escolha de viver longe de Deus. Mas Deus, ele, segundo o cristianismo, ele sempre foi soberano, sempre teve um plano. E esse plano de Deus é infalível. Então, esse plano de Deus não pertencia somente a um acordo com o homem, mas também a um acordo que ele faria mesmo se o homem descumprisse o seu plano original. Então, Deus se aprove de outro plano, que faz parte, um novo testamento. E esse Novo Testamento significaria o quê? Que agora alguém substituiria o homem para ser punido no lugar do ser humano que acabou descumprindo a sua parte no acordo. E quem é que entrou para pagar o preço dessa punição? Segundo o cristianismo, foi a pessoa de Jesus, considerada pela maioria dos cristãos como Deus. E ele, então, ao morrer e ressuscitar, ele, segundo o cristianismo, ele paga o preço do pecado desta humanidade. E agora, aqueles que acreditam nesse valor de Deus, no valor da morte e ressurreição de Jesus, voltam a ter um acordo estabelecido com Deus. Não mais um acordo de obras, mas um acordo baseado no amor de Deus, que amando uma humanidade perdida, uma humanidade que decidiu viver por conta própria, agora dá uma segunda chance, dá uma nova vida para essa humanidade. Então, esses são os dois acordos. O do antigo, aquele que o homem fazia com Deus através da sua obediência, coisa que ele não conseguiu fazer. E o novo é Jesus, o Filho de Deus, que ao morrer, ele substitui o antigo acordo, o antigo pacto, e agora temos um novo pacto, um novo acordo, um novo testamento. Então, todos os livros antes da vinda de Jesus, todos os livros que relatam a história do povo de Deus antes da vinda de Jesus, são conhecidos como Antigo
Testamento. E todos os livros escritos após a vinda de Jesus são chamados de Novo Testamento, porque relatam sobre Jesus e sobre este novo acordo entre Deus e a humanidade através de Jesus. Então, essa é a curiosidade que nós temos sobre os testamentos. Muito bem. Agora, do Antigo Testamento, nós temos os 5 primeiros livros. Os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco ou Torá. Aí você vai me dizer, professor, por que que tem esse nome estranho, os 5 primeiros livros da Bíblia? Bom, primeiro, vale lembrar que os 5 primeiros livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São esses os 5 primeiros livros da Bíblia. Bom, cada um deles tem um objetivo, relatar alguma coisa. Cada um deles tem isso. Eu trouxe para vocês aqui, tá, um exemplar de uma Bíblia, que é a Bíblia de referência Thompson. Uma Bíblia que traz, além do texto das Escrituras, traz também bastante material de estudo para aqueles que gostam de estudar a Bíblia. E ele traz para nós aqui um esboço condensado da Bíblia, né? Um esboço condensado, mostrando de maneira condensada, de maneira bem resumida, qual o significado de cada livro da Bíblia. Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês, tá? E ele diz assim, primeiro, Gênesis. Gênesis tem um significado. Qual que é o objetivo de Gênesis? É o livro das origens. É o livro das origens, a origem do universo, do gênero humano, a origem dos animais, a origem da natureza, a origem de tudo. Também, em grande parte, é um registro histórico das origens do povo escolhido. Vai falar de Noé, vai falar de Adão, vai falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, desse povo que pertenceu à linhagem, então, dos primeiros habitantes da terra que, de certa forma, viveram sob este testamento com Deus e que procuravam, de alguma forma, estabelecer sua relação com Deus. Tá? São histórias conhecidas de Gênesis, né? O paraíso, a arca de Noé, Adão e Eva, a história de Abraão, a história de Isaac e de Rebeca, né, a história de José no Egito, são algumas das histórias mais conhecidas do livro de Gênesis. Muito bem. Daí nós temos o segundo livro, que é Êxodo. Êxodo é uma palavra que significa saída. Mas saída da onde? Bom, saída do cativeiro, saída da escravidão que o povo de Israel viveu durante mais de 400 anos no Egito. Por conta da fome, eles foram para lá e ficaram por mais de 400 anos. E aí, então, através de Moisés, eles são libertados daquela escravidão e atravessam, então, o Mar Vermelho e chegam até Israel, aonde eles devem, então, ali conquistar a terra que Deus prometeu que seria deles. Então, esse livro vai falar dessa caminhada, da fuga do Egito até Canaã. Uma curiosidade é que no livro de Êxodo é que é relatado a primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi comemorada pelos judeus. Páscoa significa passagem, ou seja, era a festa que eles fizeram antes de sair, antes de fugir da dominação de Faraó. Então, por isso, é uma passagem. Eles estavam passando da escravidão para a liberdade. Tá? E esse é o significado, então, de Páscoa. Histórias conhecidas são a história de Moisés, a abertura do Mar Vermelho. Nós temos também ali a peregrinação do povo de Deus ali no deserto, as placas dos 10 mandamentos. Então são as histórias importantes do livro de Êxodo. O terceiro livro é o livro de Levítico. Levítico, tá? É o livro de leis, é o livro de regras, vamos dizer assim, dos judeus para os cultos. Então, a partir de agora, eles deveriam lembrar que o pecado deles seria pago pela morte de alguém. No futuro seria Jesus. Então, para simbolizar isso, eles tinham que sacrificar animais, para simbolizar que o inocente pagou pelo preço de uma pessoa culpada, que no caso é a humanidade. Então é um livro de regras,
diz regras de purificação, regras de como que se deveria entrar no templo, regras de como que deveria ser o tamanho do templo, que era uma tenda chamada tabernáculo. Seriam essas regras então que eles teriam. É um livro de um manual de como se cultuar a esse Deus, tá? Então ele vai ter essas regras. Além disso, tem regras morais também, como o povo devia se comportar, como deviam se relacionar uma pessoa com a outra, em caso de briga, o que, que deveriam fazer, em caso de doença, o que, que a pessoa tem que fazer se estiver doente, né? Então são algumas das histórias que nós vamos encontrar em Levítico. Temos também o quarto livro, que é o livro de Números, que apesar de ter esse nome, não é um livro de matemática, então não fique preocupado se você está achando que você vai ter que fazer continha ao ler o livro de Números. Ele vai trazer, sim, no começo, uma contagem do povo, por isso chama Números. Faz uma contagem de todas as 12 tribos de Israel, que eram as pessoas que compunham o povo de Israel. E depois ele vai continuar a história, contando, por exemplo, as peregrinações de Israel pelo deserto durante 40 anos e as tentativas que eles fizeram de espionar a terra prometida, que era habitada por outros povos, para eles se prepararem para poderem habitarem nessa terra. Por fim, o livro de Deuteronômio. Esse nome estranho, Deuteronômio, né? Ele tem o sentido de segunda lei, mas não é que é uma segunda lei, ele é uma repetição, ele é uma releitura do próprio livro de Êxodo e algumas coisas lá de Levítico. Por quê? O povo estava próximo de entrar na Terra Prometida. Já haviam feito ali a espionagem, a preparação para a invasão, para entrar na Terra Prometida. Então agora era a hora de relembrar tudo que Deus ensinou para esse povo. Então por isso que é chamado de Deuteronômio. Você vai ler o livro de Deuteronômio, você vai encontrar muitas coisas que você já leu em Êxodo, que já leu em Levítico. Mas o que é mais interessante é que ao final desse livro vai contar sobre o fim da história de Moisés. Como é que foi o final da história de Moisés, o que, que ele fez, o que ele deixou de fazer e tudo mais, tá? Inclusive sobre a morte dele. É o spoiler aqui, né? Se você não leu ainda, né, vai contar a morte de Moisés bem nesse livro de Deuteronômio, tá? E ele encerra justamente quando eles estão próximos à entrada na Terra Prometida de fato e de verdade. Muito bem. Agora, por que que chama Torá e também chama Pentateuco? Torá é um nome hebraico que significa rolo, tá? Então, os judeus, o povo hebraico, o povo hebreu, melhor dizendo, eles não liam a Bíblia como nós lemos. Ó, eu tenho essa Bíblia aqui que ela é toda encadernada. Eu tenho outros exemplares aqui, como essa Bíblia aqui, né? Tenho outras aqui também na minha frente aqui que eu usei para consulta para vocês, né? Tem várias aqui, tenho essas Bíblias aqui em mãos, né? Mas eles não usavam assim, a Bíblia dele era um rolo. O que é um rolo? Isso, tipo um rolo de papel. Você tem um papel higiênico em casa? Só que maior. E era feito de pele de animal, né? Era uma pele de animal que aí eles lixavam, faziam toda uma preparação e depois eles, com uma caneta com ponta de ferro, eles faziam então a escrita e depois passavam ali uma tinta para ficar aquela cor então de tinta. Então é um pergaminho. Então eles abriam o rolo. Se você quiser fazer experiência na sua casa, pega o papel higiênico e abre assim, ó. Era tipo assim, só que imagine em tamanho maior, gigante, como se fosse aquele rolo que a mãe às vezes usa para puxar o papel alumínio. Então era o rolo. Então eles puxavam aquele rolo, eles liam, não tinha exemplar para todo mundo, e aí eles liam aquele texto para as pessoas diante do tabernáculo, ou depois, posteriormente, na igreja dos judeus, chamados sinagogas, tá? Então eles liam ali. Bom, Torá significa os 5 primeiros livros, mas esse Torá, esse rolo, ele na verdade é porque era um rolo só com os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, neles escrito de uma vez só. Então, Torá é os 5 livros da Bíblia escritos num rolo só, tá? E o Pentateuco? Bom, lembra que a Bíblia não foi só um rolo. Chegou uma época que eles inventaram o quê? Eles inventaram o livro, igual isso aqui. Só que ainda era uma época que não era um livro feito ainda por máquinas, era tudo costurado à mão. E para você escrever, não tinha impressora para fazer, era na mão.
Então eles tinham várias pessoas chamadas de copistas que copiavam à mão na folha, agora sim folha de papel, né? Aquilo que era a Bíblia. Então uma pessoa ditava e o restante, ó, copiava. Depois passava por uma revisão. Se tivesse algum texto com 3 letras erradas, no mínimo, eles rasgavam, jogavam tudo fora, porque precisava sair perfeito, não podia ter erro. Então, chegou preservada para nós esse livro aqui, a Bíblia. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque o nome Pentateuco vem exatamente desse sentido. São penta, é 5, né? 5 livros, Pentateucos, os 5 livros da lei. Mas aonde que foi feita a cópia do Pentateuco? Bom, lá em Alexandria, no século III a.C., Alexandria é uma cidade lá do Egito, era uma época em que eles contrataram 72 escritores, 72 copistas, pessoas preparadas para escrever a Bíblia ditada por uma pessoa. Então alguém pegou o rolo da Torá, traduziu para o grego, não era mais na língua hebraica, não era mais em hebraico, era em grego, que era a língua como se fosse o inglês hoje em dia, leu, né, ditou para as pessoas, para aqueles 72 copistas, os caras começaram, ó, e dele escrever, e dele escrever, e dele escrever, escreveu cada parte em 5 livrinhos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 5, e cada livrinho eles juntaram. E aí colocaram numa Bíblia grandona, tipo essa que eu tenho aqui, e disseram que era o Pentateuco. Então a versão grega do Antigo Testamento e do Novo é chamada, do Antigo Testamento, melhor dizendo, é chamada de Septuaginta, tá? Septuaginta. Por quê? Vem de 7, 70. Eram 72, mas eles deram o nome de 70. Tanto que é conhecido até hoje por esse nome, né? A versão dos 70. Então, quando eu falo Pentateuco, eu estou falando dos mesmos livros escritos no rolo, só que na língua grega e num livrão assim, dividido em 5 livrinhos, tudo coladinho aqui bonitinho, igual tá na minha Bíblia. E Torá é os mesmos 5 livros, só que em hebraico, na língua original dos hebreus, dos judeus, e num rolo só, num rolão só, tá? Então essas são as diferenças então que nós temos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha dúvidas, pode entrar em contato com seus professores de ensino religioso, que eles estarão à disposição para tirar as suas dúvidas. E espero que tenham gostado do assunto, tá? Estudem bastante e espero vocês numa próxima oportunidade. Até mais!